A gente volta a falar agora sobre o acidente com os meninos do time sub-20 do Águia de Marabá. Zeus Bandeira foi até a sede do clube lá no município, está lá na frente nesse momento, acompanhando todo esse início de sexta-feira, que envolve tanto entender as circunstâncias do acidente, né, Zeus? Também raciocinar, associar aí tudo o que aconteceu, porque era um momento de felicidade. O Águia ele teve um bom desempenho na Copinha, estava voltando aí com boas expectativas e no meio do caminho, infelizmente, uma tragédia, uma pessoa morreu. Como é que está por aí na sede do clube? Oi, Fábia, bom dia novamente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Fábia, aqui na sede do clube do Águia de Marabá, de onde nós estamos falando, o clima é de dor e muita tristeza. Todo mundo aqui está em luto por essa perda lastimável que foi o Hector e também pela situação do Ronan Chiesa, que é o treinador, o técnico do time do elenco sub-20. O governo do Tocantins divulgou agora há pouco uma nota oficial confirmando a mobilização total das equipes de saúde e segurança para atender a delegação do Águia de Marabá. O governador do estado vizinho lamentou a morte do preparador físico, o Hector Alves, e informou que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atuaram na área de acidente logo após a colisão. A Secretaria de Saúde do Tocantins confirmou que 4 pessoas estão sendo atendidas no hospital de referência de Gurupi. O quadro mais preocupante, Fábia, é o do técnico Ronan Chiesa, que segue internado em um estado grave. As outras 3 vítimas são o supervisor Renier Farias, o motorista Ramon Newton Vieira e o adolescente Alan Richard Vieira Costa. Ele tem apenas 11 anos de idade, Fábia. Todos eles estão com um quadro de saúde considerado estável pelos médicos. De acordo com o relato das equipes de resgate, a situação no local do acidente foi controlada pela Polícia Rodoviária Federal e pela PM do Tocantins. Os órgãos de saúde pedem que se evite disseminar informações falsas e boatos e reforçam que novas atualizações serão divulgadas pelos órgãos oficiais do estado ao longo do dia. O time havia se saído bem na Copinha, eles passaram da primeira fase e na segunda acabaram perdendo nos pênaltis. Estamos acompanhando essa corrente de apoio entre os estados do Pará e do Tocantins e para que os feridos recebam o melhor atendimento possível, Fábio. Nós estamos aqui também na sede do Águia de Marabá, ao vivo também com o Pedrinho Correia, que é o vice-presidente do clube aqui em Marabá. Ele vai falar com a gente um pouquinho agora sobre essa tragédia que aconteceu com o elenco do Sub-20. Vice-presidente, bom dia para o senhor, bom dia também a todos que estão nos assistindo. Eu queria que o senhor informasse para a gente qual é a última atualização que o senhor recebeu sobre o estado de saúde do Ronan Chiesa. Bom dia. Bom dia, Zeus, bom dia, Fábia, bom dia, Pará. Realmente é um momento de muita consternação, não só da diretoria do Águia, mas como também de toda a cidade de Marabá e, por que não dizer, de todo o estado do Pará. A situação do Chiesa ela é grave. Ele se encontra entubado na UTI lá do Gurupi, do Tocantins. Conversando com o médico ontem, meia-noite, ele falou que esse momento é muito delicado, que é um momento de estabilização. Ele houve um corte profundo na cabeça que atingiu o cérebro e vão aguardar essa melhora dele para tomar as devidas providências. A gente sabe que o abalo aí aos jovens do time é muito grande, né? Como é que o Águia está organizando o retorno deles para Marabá? A empresa terceirizada que locou o ônibus para o Águia, ela já repôs um ônibus, está lá à disposição de todo o elenco que se encontra lá na cidade de Santa Rita, lá no Tocantins, no hotel, aguardando esse retorno. Então a gente vai aguardar a decisão dos responsáveis pela equipe que está lá para dizer qual é o melhor momento, qual é o melhor horário para eles retornarem para Marabá. De forma que a gente acredita que por volta das 17, 18 horas eles já estejam todos aqui em Marabá, sãos e salvos. Pedrinho, a gente teve uma perda irreparável aí para o esporte marabaense, que foi o preparador físico Hector Alves. O clube já está prestando auxílio à família, já tem alguma previsão
para trazerem o corpo dele para o estado do Pará, como está esses trâmites? Sem dúvida nenhuma, toda a diretoria do Águia está prestando toda assistência aos seus familiares. O corpo dele já se encontra no ML de Porto Nacional e hoje pela manhã a gente vai fazer todo o trâmite burocrático que exige para a remoção desse corpo e a família solicitou que o velório dele fosse feito em Conceição do Araguaia, onde mora a maioria dos familiares do Hector, de forma que a gente lamenta muito, estamos realmente muito consternados e ansioso, né, para a recuperação do Ronan Chiesi, que nos preocupa bastante. Bom, sobre a dinâmica do acidente, né, a nota oficial do time do Águia menciona um caminhão parado sem sinalização. O clube agora pretende acionar o setor jurídico e acompanhar as perícias para poder ver as responsabilidades sobre essa falta de sinalização. Nós estamos esperando o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal para a gente ter maiores detalhes, para que a gente possa tomar as devidas providências. Mas, é importante ressaltar, né, todo o apoio que a diretoria do Águia está recebendo, seja do Poder Público Municipal, através do prefeito Tony Cunha, do governador do estado, que se colocou à disposição, colocou o corpo de bombeiro, ligou para nós, se colocando à inteira disposição, o governo do estado do Tocantins, que fez toda essa mobilização da Secretaria de Saúde, do corpo de bombeiro, das equipes médicas, para dar todo o suporte para o elenco e comissão técnica do Águia. Então, nossos agradecimentos à imprensa em geral, que tem nos dado bastante força nesse momento de muita tristeza. Sem dúvida, essa rede de apoio institucional é muito importante para esse momento tão difícil, né? E falando agora sobre o Águia, como ficam as atividades do time e o Águia pretende fazer algum tipo de homenagem para o Hector? Olha, nós temos uma decisão prevista para o domingo contra o Remo, que é a decisão da Supercopa Grão-Pará. O elenco está todo reunido, já na iminência de viajar. Mas a diretoria está se reunindo agora, buscando contato com o presidente da federação, que está fora do país, para que a gente veja a possibilidade de adiar esse jogo, para que a gente possa fazer a devida homenagem para o Hector e para os demais elenco e comissão técnica, a gente fazer uma recepção para eles, para que a gente possa realmente ter tranquilidade nesse momento de muita dor. Certo, muito obrigado, vice-presidente. Pois é, Fábia, então, como a gente ouviu aqui do Pedrinho Correia, a situação está dessa forma. Os meninos estão nesse momento lá em Santa Rita do Tocantins, no município, em um hotel, aguardando, né, para transferência para Marabá. Eu volto com você nos estúdios. Zeus, queria aqui estender meu abraço, minha solidariedade ao Pedrinho, ele que mesmo diante desse cenário, consternado, todos estão muito abalados lá em Marabá, e ele falou bem no início, né, não apenas Marabá de luto, mas o Estado está de luto por essa tragédia. Estendo aqui meu abraço, meu conforto, meu sentimento, quem está em casa com certeza compartilha também desse desejo, e de um desejo de que esses meninos, esses talentos aí do nosso futebol consigam também ser bem acolhidos, provavelmente vão receber esse atendimento especializado, porque é uma tragédia, fica aí um trauma também na vida desses jogadores, a gente espera que eles se recuperem, torce pelo técnico também, para que ele consiga se recuperar e consiga voltar, né, também sem sequelas. A gente espera que ele volte bem, de fato, aqui para a nossa capital, aqui para o nosso estado, melhor dizendo, para Marabá, se recupere bem no hospital. E, mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares do preparador físico, que acabou perdendo a vida nesse acidente, nessa tragédia. A gente está aí acompanhando, na fala do Pedrinho, de um jogo que vai ocorrer agora domingo, uma decisão importante aqui em Belém. O Águia de Marabá vai jogar contra o Remo na decisão da Supercopa Grão-Pará. Todo o elenco profissional já está preparado, pronto para viajar. Não sabe ainda quais são os próximos passos, os cenários, né, que vão envolver essa vinda do profissional para cá, para Belém, mas a gente aí sempre fica na expectativa para que tudo corra bem, para que o jogo corra de maneira tranquila também, dentro do futebol que traz um pouco de felicidade, né, para as pessoas, que esse jogo possa trazer um pouco de felicidade também para as pessoas que forem acompanhar no domingo. Mais uma vez, ao Pedrinho agradeço a presença, ele que é vice-presidente do Águia, e desejo muita força
Solidariedade também, a gente vai seguir acompanhando esse caso, esperando a volta dos meninos aqui para o Estado. Obrigada, Zeus, pelas informações, bom trabalho para você nesse dia aí de muita tristeza, muito luto no município de Marabá. Tchau, tchau. E olha, vários clubes emitiram nota de pesar se solidarizando com o time marabaense, entre eles Clube do Remo, Clube do Paysandu. Nesse momento a gente reforça, não há rivalidade, há solidariedade. O Corinthians também emitiu nota, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o futebol do país se unindo em solidariedade a esses meninos que passaram por essa tragédia, por esse acidente, e também ao preparador físico que perdeu a vida nesse acidente aí, lá no Tocantins. 7h50. 8h12, vamos com o esporte. João Vanderlei está chegando por aqui para me fazer companhia. João, muito bom dia para você, bem-vindo. Nem tão bom dia assim, né, Fábio? Infelizmente, hoje a gente tá parando esse sentimento de luto, né, por conta do acidente. Da situação do Águia de Marabá. Sim. Inclusive, queria externar a minha solidariedade a todos aqui da TV que... A gente falou tanto do Águia, né? Desse time do Águia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e acontece esse acidente que é lamentável demais, né? Ainda mais pela imprudência no trânsito de um caminhão que estava no acostamento sem qualquer tipo de sinalização no meio da noite. Então, lamentamos a morte do auxiliar técnico e desejamos tudo de bom para quem está se recuperando ainda desse baque, do dano físico e também do psicológico, com certeza. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar do Clube do Remo, que segue apresentando mais novos reforços para a temporada de 2026. Na quinta-feira foi a vez do João Lucas, lateral que veio do Grêmio, ser apresentado. Vamos ver. A temporada azulina será longa e já começa com uma maratona de jogos. A partir do domingo serão 4 partidas, em 13 dias até o final de janeiro. Por isso, aos poucos, o elenco ganha volume. E o mais novo lateral direito azulino é João Lucas. Com 27 anos, disputará a 9ª Série A na carreira. No ano passado, vestiu a camisa do Grêmio. Foram 20 jogos na temporada e 1 gol marcante. Contra o Atlético pela Copa do Brasil, viu o goleiro aceitar de forma impressionante um chute que veio do meio do campo. Mas ele não vive apenas do inusitado. Pelo Juventude, arrancou do meio do campo para fazer um belo gol. E avança, construiu um espaço, o João tabelou, olha a bola voltando para ele, bate! Gol! Aliás, foi com a camisa jaconeira que viveu o melhor momento da carreira. Fez 1 gol e deu 6 assistências na Série A de 2024. Lógico que no futebol de hoje em dia baseia-se muito nos números. Creio também que é muito importante para validar o trabalho do jogador. Mas creio que tem outras formas de ser úteis também, mesmo quando os números não saltam aos olhos. Eu estou aqui para ajudar, seja tendo grandes números individuais, seja tendo que correr para ajudar meus companheiros. Então, espero ajudar, espero ter minha melhor versão aqui, como eu falei, seja com números ou seja ajudando da melhor forma possível para que o Remo consiga se manter na Série A e consiga os objetivos dentro da temporada. Para ser útil, além dos números, tem que se encaixar no esquema do treinador e se adaptar a diferentes cenários. A gente sabe que nem todo jogo dá para atacar e também nem todo jogo dá para ficar só defendendo. Eu creio que o Remo é uma equipe grande, equipe de massa, que o seu torcedor não aceita uma equipe só defensiva, que é uma equipe também que propõe o jogo. Nos últimos dias em Camaragibe, os treinamentos são intensos, assim como a disputa por posição com Marcelinho, um dos remanescentes e heróis do acesso. Eu acho que uma equipe, para ser competitiva, ainda mais no nosso futebol, tem que ter atletas de características diferentes, ainda mais com tantos jogos na temporada. Creio que todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter sua oportunidade. Acho que ambos estão aqui a serviço do Remo, então o Remo é mais importante, seja com o João Lucas jogando, seja com o João Lucas no primeiro momento começando no banco. A pré-temporada acaba no sábado, quando o time finalmente volta para Belém para o primeiro desafio do ano, contra o Águia de Marabá pela Supercopa Grão-Pará. Uma partida que vai dar uma resposta sobre quem começa na frente na luta pela titularidade. A pré-temporada foi muito bem feita, então acho que todos que estão aqui estão em condições de jogo e
E a decisão é do treinador. Se ele quiser me usar, estarei apto e estarei pronto para ajudar a todos meus companheiros. Esse é o João Lucas, né, lateral direito do Clube do Remo, vai concorrer diretamente com o Marcelinho. Por enquanto, o jogo no domingo contra o Águia está mantido. Não sei se a Federação Paraense pode mudar alguma coisa até lá, até porque o mando de jogo é dela, é uma competição dela, a Supercopa Grão-Pará. Mas se houver o jogo, a gente vai saber quem é que está na frente aí na disputa pela vaga. A gente teve acesso a algumas prévias de escalação de times que estão sendo utilizados pelo Osório nessa última semana de treinamento na pré-temporada azulina, e o João Lucas está na frente, ele está aparecendo nesses times prévios titulares do Clube do Remo, né? Lateral que já está acostumando a Série A, 27 anos, vai para a 9ª competição na primeira divisão na sua carreira, né? Ele que se destacou pelo Juventude há 2 temporadas atrás, quem sabe recupera o seu melhor futebol no Clube do Remo. E tem espaço para isso, tá? A temporada é longa, todo mundo vai ter espaço, mas vamos ver quem começa na frente nesse final de semana. Mudando agora para a lateral esquerda, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta quinta-feira, por meio do boletim informativo diário, o famoso BID, o lateral esquerdo Sávio, que teve o contrato renovado pelo Clube do Remo. E olha só, curioso, a CBF divulgou a renovação do jogador mesmo antes da diretoria azulina oficializar a renovação. Depois, inclusive, o Remo foi lá e botou nas redes sociais. Sávio chegou ao Remo em 2024 e foi titular em 22 dos 38 jogos do Remo no acesso à Série A do ano passado. É um dos atletas que está integrado ao Remo desde a pré-temporada e que não havia sido anunciado pelo clube ainda, né? Com o contrato renovado, ele é uma opção para o técnico Juan Carlos Osório na estreia oficial do time que ocorre neste domingo contra o Águia de Marabá. E por falar no Clube do Remo, o calendário vai bastante cheio. Inclusive, vamos dar uma olhada aí na tabela dos jogos do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, Remo estreia contra o Vitória no próximo dia 28 de janeiro, lá no Estádio do Barradão, às 7 da noite. E o primeiro jogo em casa vai ser contra o Mirassol às 8. E atenção, torcedor, com questão aos horários dos jogos em casa, tá? Porque você vai precisar se planejar para sair cedo de casa, porque o trânsito aqui em Belém não é fácil. Por exemplo, aqui, ó, Remo e Mirassol, dia 4 de fevereiro, todos esses jogos aqui são em meio de semana, por isso que eu estou frisando a questão do horário, tá? Quando acabar os estaduais, aí sim o Brasileirão vai ter a maioria dos jogos no final de semana. Remo Internacional, dia 25 de fevereiro, às 7 horas da noite. Passando à frente, virando a página, a gente destaca Remo e Fluminense no Mangueirão também às 7 da noite, no dia 12 de março. Primeiro jogo do Remo no domingo vai ser somente no dia 15, primeiro fora, lá no Couto Pereira. O primeiro jogo no domingo, dentro de casa, vai ser na 8ª rodada contra o Bahia, mas o povo já está olhando para esse aqui, ó. Na 7ª rodada, Remo e Flamengo, lá no Maracanã. Flamengo que está com o time sub-20 no Carioca, o principal está fazendo a pré-temporada, inclusive o Flamengo perdeu para o Bangu na quarta-feira, né? A gente sabe que esse Flamengo que está jogando estadual não é nada parecido com o que o Remo vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. E todo mundo bem curioso para ver qual Remo vai entrar em campo. Daqui a pouco a gente vai passar também a tabela do Parazão, porque antes a gente fala do Paysandu. O Paysandu já se prepara para o estadual, a principal competição nesse início de ano, e aposta em jogadores jovens, e não só da base do Paysandu. O Paysandu fez uma coisa que era muito comum ali nos anos 90, 80, até o início dos anos 2000, e resgatar jogadores na base da Tuna. E dessa vez o Henrico, capitão do Sub-20 da Tuna, foi quem foi contratado. Vamos conferir. Apostar em jovens jogadores tem sido a dinâmica do Paysandu nesse início de temporada, e isso não é segredo para ninguém. Um deles chegou a iniciar a trajetória no Sub-13 bicolor, mas saiu, rodou por outros times e agora está voltando, já como profissional. É o volante Henrico, de 21 anos, recém-completados. Quando eu recebi a proposta do Paysandu, eu fiquei muito surpreso e contente, porque eu não esperava, mesmo fazendo um ano incrível, ano passado, mas eu não esperava ter essa proposta. Queria agradecer também ao Inácio, que sempre me ajudou muito, sempre me acompanha, tem total confiança em mim, e ao professor Júnior também, que está colocando toda a confiança dele em mim, e eu espero não decepcionar a torcida. Antes de voltar para o Paysandu, Henrico esteve na Tuna em 2025. Foi capitão da Lusa na conquista do Campeonato Paraense Sub-20, entre outros títulos,
e feitos pessoais. Foi onde eu me destaquei muito, que ano passado foi um ano mais de destaque para mim, que eu consegui conquistar a Tríplice Coroa, que foi o Paraense, Copa Pará e Supercopa, e estreiei como profissional também lá, joguei no Copa do Brasil. Então foi um time que eu tenho muito carinho, que foi que fez eu chegar aqui. Natural de Anajás, no arquipélago do Marajó, Henrico volta ao Paysandu depois de 6 anos, mas com um contrato curto, apenas para o Campeonato Paraense. Só que esse vínculo pode ser estendido até o fim da temporada. Vai depender do desempenho dele em campo. E olha, motivação não falta para isso. Essa é a oportunidade da minha vida, eu vou agarrar com unhas e dentes, porque é dessa forma que eu vou mudar a vida da minha família. Então eu espero fazer o meu melhor sempre dentro de campo e nunca vai faltar entrega e nem determinação da minha parte. Portanto, esse aí é o Henrico, volante, ganhando oportunidade aí no time profissional do Paysandu, brilhou na base da Tuna Luso brasileira. Vamos ver agora como é que essa oportunidade vai ser dada, né? Nesse início de temporada, o técnico Júnior Rocha tendo muitos jogadores jovens para trabalhar, o Henrico um deles, fora os outros 13 que subiram da base bicolor, para se juntar aos mais experientes, como a gente já mostrou nessa semana, por exemplo, também o Marcinho. Outro ponto de interrogação, né? Assim como o Remo é também o time do Paysandu, e as respostas ao longo da temporada vão surgir a partir que o Campeonato Paraense começar. E por falar em Parazão, vamos dar uma olhada na tabela que foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol, porque eles desmembraram até a 4ª rodada. A gente tem a primeira, inclusive, por aí, já com uma solução, Fábio, para aquela questão Santarena, que a gente trouxe na última quarta-feira, né? Que a gente mostrou o estádio, o Panteirão. Pois bem, o Panteirão realmente não tem condição de jogo, foi vetado pelo menos por enquanto, e os times santarenos vão jogar em Belterra. Na primeira rodada tem 2 jogos com mandos de times santarenos, o São Francisco contra o Capitão Poço e o Amazônia contra a Tuna Luso. Então, jogo no estádio de Belterra que está recebendo ainda algumas adequações, porque é um estádio que fica ali aberto no meio da cidade, na verdade é mais um campo. E uma das exigências, por exemplo, da Federação Paraense de Futebol é de que haja um muro cercando a área do estádio, né? Porque não há. Por exemplo, se alguém for fazer um jogo hoje lá no estádio do Belterra e quiser cobrar ingresso, não tem como cobrar ingresso. Não tem como controlar, né? O acesso. Porque a poucos metros não tem nenhuma divisória, não tem nenhum muro direto para a rua. Então, as obras estão sendo feitas lá às pressas para poder comportar aí esses jogos. Lembrando que faltam 8 dias para a estreia do Campeonato Paraense. O Remo estreia no dia 24 contra o Bragantino em Belém, jogando no Mangueirão. O Paysandu estreia contra... Me fugiu agora o adversário do Paysandu na cabeça, mas o Paysandu joga no sábado, tá? Também aqui em Belém do Pará. E tem um detalhe. Contra o São Raimundo, perdão. Contra o São Raimundo. E tem um detalhe. O Paysandu pediu para o jogo ser transferido para o Mangueirão, tá? O estádio da Curuzu, inclusive, está passando por várias reformas ao torno do estádio e principalmente no gramado. Várias placas estão sendo trocadas nesse momento. Então, é difícil ter condição de jogo na Curuzu. Portanto, o Paysandu pede para jogar no Mangueirão e espera a resposta da Federação Paraense. João, muito obrigada pela sua participação hoje. Te espero numa próxima. Grande abraço, Tchau, Fábio. tchau. Obrigado, tamo junto, viu?